Desforra, foi um ato de desforra, desforra comunista. Lula não só recebeu o ditador Nicolás Maduro com toda a honra possível, Lula bajulou, Lula defendeu, Lula passou o pano. Lula mostrou que no Brasil e no mundo esteve, está e estará sempre ao lado dos piores. Mas em meio a toda essa revolta, em torno da vergonhosa sabugice lulista, há algo de mais profundo e digno de nota. A confissão de que nesse nosso mundão de aparências mentirosas, ele, Lula, só voltou ao poder porque contou com uma narrativa favorável. Uma narrativa artificial e, repito, mentirosa, para a qual os fatos não importam. Falando de improviso e se deixando levar pela paixão política por um crápula, Lula confessou que ele também é produto dessa mentira. Por falar em confissão, eu confesso que está cada vez mais difícil trazer a vocês estes vídeos diários, não só porque há dias em que realmente a inspiração me falta, mas sobretudo porque eu não vejo sentido em ficar despertando a indignação impotente de você que me vê todos os dias aqui na Gazeta do Povo. E no final das contas, eu sei que qualquer coisa que eu diga sobre a visita de Maduro só vai despertar isso. Indignação, revolta, ojeriza e, por fim, medo de que a gente veja no Brasil casos como o da juíza Maria Lourdes Afiuni, que foi presa, torturada e violentada na cadeia, tudo por ousar contrariar Hugo Chávez, o padrinho político do canalha Maduro. Medo de que a gente veja no Brasil cenas como essa, em que a polícia da ditadura, as forças armadas corrompidas da ditadura, jogam um carro blindado sobre o povo venezuelano. E eu nem vou entrar aqui nos aspectos econômicos para não cair na armadilha de fazer uma crítica materialista ao regime de Nicolás Maduro, que foi recebido com o carinho e o afeto típicos dos tiranos por Lula. Por falar em tiranos, eu convido a responder ao quiz da tirania que você encontra lá no site da Gazeta do Povo. E responda logo, hein? Antes que os formadores de opinião a serviço de crápulas. Eu gosto dessa palavra, sabia? Crápulas, crápulas, como Lula e Maduro reescrevam toda a narrativa. Uma narrativa favorável para Lula, este é o problema da Venezuela. Não é a violência estatal, nem a pobreza extrema. Não é o êxodo do povo obrigado a sair do país para não morrer de fome. Não é o suplício porque passam os venezuelanos. Para Lula, o problema é estético, é um problema de marketing. É como a opinião pública retrata esse sofrimento todo. Vamos ouvir agora o que disse o canalha em chefe, o excelentíssimo puxa-saco de narcoditador, que por ora, infelizmente, preside o Brasil. Eu acho, companheiro Maduro, que é preciso, você sabe a narrativa que se construiu contra a Venezuela, da antidemocracia, do autoritarismo, sabe? Então eu acho que cabe à Venezuela mostrar a sua narrativa para que possa, efetivamente, fazer pessoas mudar de opinião. Tá aí, companheiro Maduro, a receita do bolo, a fórmula para a ditadura do século XXI. Basta investir em publicidade. Chama o João Santana. Basta seduzir os formadores de opinião. Basta transformar o seu adversário político no monstro que ele nunca foi. Basta aparelhar o judiciário para que ele impeça a imprensa de falar a verdade, como, por exemplo, dizer que o Lula e o Maduro são, sim, farinhas podres de um mesmo saco carcomido pelos vermes do socialismo. Embriagado de si mesmo, Lula continuou falando da importância das narrativas sobre os fatos. Então é preciso que você construa a sua narrativa. E eu acho que, por tudo que nós conversamos, a sua narrativa vai ser infinitamente melhor do que a narrativa que eles têm contado contra você. Dureza, hein? Mas, como eu disse antes,
Eu não quero aqui ficar fomentando a sua indignação, a sua revolta, a sua raiva, muito menos o seu medo. Ouvir o Lula dizer isso tudo dá nojo, eu sei e concordo, mas há algo aí que talvez sirva de consolo. Talvez algumas pessoas, ao ouvirem tudo isso, comecem a perceber que foram diabolicamente seduzidas por uma narrativa cuidadosamente criada para transformar os conservadores, a direita, em monstros. Talvez, quem sabe, algumas pessoas percebam que no debate político também se vive de aparências, ou, para insistir no vocabulário lulista, de narrativas. Afinal, nós também criamos narrativas para justificar as nossas posturas políticas. E essas narrativas tendem a ser generosas com nós mesmos e cruéis com os nossos adversários. Tá, eu sei. Pode rir de mim, pode rir da minha ingenuidade, ou melhor, das minhas esperanças. Afinal, eis aí o que disse uma colega. E o efeito colateral disso é dar razão para o opositor e para uma fatia do opositor que não é o campo conservador democrático, nem a direita democrática, não. É dar o ouro para extremista, é dar o ouro para a extrema-direita. Ou seja, não importa fazer o certo, não importa falar a verdade, não importa se apegar aos fatos. A única coisa que importa para essas pessoas preocupadas com a narrativa, com a aparência, é ter razão sobre os seus adversários. Nesse caso, a colega está preocupada não com a falta de escrúpulos do Lula. Ela só está preocupada em não dar o ouro, não dar razão ao outro lado, que a jornalista aí é incapaz de ver com um pingo de generosidade. Como diria o poeta, pelo jeito será longo o inverno do nosso descontentamento. No meu texto de hoje para a Gazeta do Povo, eu conto a história real e admirável, sim, admirável, de um jovem que entregou um escapulário para Alexandre de Moraes. Tem até um videozinho do gesto que talvez não dê em nada, provavelmente não dará em nada, mas que é o certo. Mas para ler, você sabe, tem que assinar. E para assinar, você também sabe, é só deixar de ser pão duro e clicar no link da descrição. Custa apenas R$ 6 por mês, nos 6 primeiros meses. Apoie um jornalismo baseado em convicções e não em narrativas mentirosas como as que Lula e a sua imprensa amestrada defendem. Deixe também o seu like, comente, compartilhe, se inscreva no canal. Até amanhã! Nós denunciamos o arbítrio desde o início. Nós reunimos as vozes que estão lutando pelo nosso país. E nesse momento que o Brasil está vivendo, decidimos não deixar ninguém de fora. Assine agora a Gazeta por apenas R$ 6 por mês nos primeiros 6 meses e tem acesso ilimitado a um jornalismo único no Brasil, pautado por convicções claras. Além do desconto de 75%, você também vai ganhar um e-book exclusivo de presente. Clique no link e acesse. O momento de assinar a Gazeta é agora.